Alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eis, ora o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes versos. Fala, a passagem é tão bonita que fala da ressurreição, quando o Senhor ressuscitou, que ele foi morto, mas ressuscitou, vencendo a morte, porque a morte, ninguém tinha vencido a morte, desde que o mundo é mundo, que apareceu Adão, Eva, eles receberam a sentença. Agora você voltará para o pó, porque do pó foste formado. E foi. Desde o primeiro homem até agora, todos os homens descem à sepultura, que é o último inimigo que temos que vencer. Então, temos que vencer a morte. E quem, aqui o Senhor ressuscitando, trouxe vida após a morte. Trouxe vida após a morte. E ninguém cria que tivesse vida depois da morte, porque todos foram à morte e todos ficaram em silêncio. Acabou, não tinha jeito de sair da morte. E ele enfrentou a morte sozinho. Quando teve que enfrentar a morte, pediu ao Pai em Getsemane: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Tinha que enfrentar a morte. Pediu ao Pai para que o livrasse, porque ele próprio, o Cristo, tinha medo da morte. Tinha medo. Em Hebreus fala, e ele, no dia da sua carne, com grande, clamando a Deus, com clamor e lágrimas, pedia àquele que tinha poder para libertar ele da morte, que era Deus. Ele pedia a Deus que tinha poder para libertar da morte, mas Deus não tirou. Deixou ele ir à morte. Foi a morte que até aos Romanos está escrito: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como também não dará com ele todas as coisas? Ele não poupou o filho para morrer por nossa causa. Por nossa causa. E sendo ele morto, veio ressuscitando, veio ser a causa da eterna salvação a todos os que crerem na sua palavra. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. A salvação veio ao mundo. A salvação veio ao mundo, mas os homens não aceitaram a vida, preferiram a morte. E está até hoje. Até hoje, nós falamos do Evangelho para alguém: eu não vou batizar, não vou largar. Então fica aí. Fica aí, já você já quer ficar mesmo? Fica aí. Mas quem crê no Filho de Deus não tem morte. Não tem morte. Quem crê no Filho de Deus não morre, passa desta vida para a vida eterna. Quer dizer, o nosso passamento vai ser da vida, da morte para a vida. Nós vamos à sepultura, todos nós vamos à sepultura, mas porém, não morto, nós vamos dormindo,
dormiu na esperança, dormiu na esperança de um novo céu e uma nova terra. E quando aparecer Cristo em nuvem de glória no seu grande dia, no grande dia do Filho de Deus, que é a volta dele a esta terra, quando aparecer nos ares, aparecendo, buscando, tocando clarins e trombeta, e com seus anjos e arcanjos virá. E os que estão na sepultura se levantarão. Está crendo? Você crê que você vai sair da sepultura? Creia. Você vai sair da sepultura e se levantarão em glória, num corpo incorruptível, num corpo glorioso. O nosso corpo não é mais esse. Esse é o corpo da terra, é o corpo da carne. Um novo corpo Deus deu para nós na água do batismo. Quando fomos batizados, morreu o velho homem, nasceu o novo. E todo aquele que crê na palavra de Deus tem nova vida. E ele dizia, quem crê em mim não morre, quem crê em mim passa desta vida para a vida eterna. Quer dizer, para que tem a morte? A morte ficou sem valor, acabou. Aquele que venceu a morte, o Filho de Deus venceu a morte para dar para nós a vida eterna. Por que o irmão não tem medo da morte? Por quê? Porque você é mais corajoso? Não. É porque você pegou o Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte e anda com ele todos os teus dias. Onde quer que anda, onde quer que chegue, o Cristo está junto. Como uma sombra ao nosso lado. Fala que há uma sombra ao nosso lado. Por quê? Nós vamos à sepultura. Se nós tememos a Deus e guardamos a palavra, nós saímos desta vida com a vida eterna. A vida eterna não tem mais o que temer. Por que o irmão não tem medo da morte? Porque você tem Cristo. É como uma sombra. Você sabe o que é uma sombra? Se você vira para cá, a sombra vira. Sombra para lá, a sombra vira. Assim é a presença de Deus na tua vida. Por lado que você virar, Ele está do teu lado. Ele está te guardando, está te protegendo. Então, creiamos. Nós cremos no Cristo por causa da ressurreição. Por isso que nós cremos. Por isso que nós somos felizes. Nós não temos medo da morte. Você tem medo da morte? Não tem, não. Não tenha medo. Deixa ela que vem. Ela vem cedo, vem à tarde, vem à noite, ou na madrugada, a hora que ela chegar, vai embora. Está pronta. A tua casa está pronta no reino da glória de Deus. Que Paulo escreve às igrejas, temos por certo que quando esta casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa feita não por mão, não foi feita por mão, foi eterna no céu. Então, é a palavra que Deus manda para nós, não temos que temer, não temos que temer. Tem algum que tem medo da morte? Eu estou com uma enfermidade e agora vou para a morte. O que tem? Você não vai morrer? Todos nós vamos morrer. Eu ainda um dia falei para um irmão, ele falou de matar eu lá em Maceió, ele queria matar eu. Falei, se você matar, morri. Se matar, eu morri. Por quê? Aí eu falei para ele, agora eu vou te falar uma coisa.